professor Agostinho da Silva dizia também que o português, o brasileiro é um português à solta. Ouvi muito essa frase. Que é muito interessante, não é? Portanto, é um português com horizontes, não é? Gostei de ouvir. Porque isso que é uma grande frase. Voltando ainda aos Filhos da Mãe, este livro vai sair agora? Vai sair agora, dia 26 de fevereiro, no IFP. Por quê? As pessoas me perguntam, por que é o IFP? O IFP é o Instituto Franco-Português de Lisboa. Então, como é que eu vou lançar esse livro no Instituto Francês? Eu precisava de um lugar neutro, né? E consegui esse lugar neutro. O adito cultural da França, que é Jean-Paul Lefebvre, escreveu no prefácio do livro e fez questão de fazer, porque conhece o Brasil, conhece Portugal. Então, ele fez questão de falar, eu quero falar um pouco disso. Nos deu esse apoio total, é uma casa aberta, sempre aberta. Eu vou fazer em espaço neutro, porque o assunto é meio polêmico, né? Não é propriamente uma bomba, exato. Mas eu vou estar num espaço neutro. Estou protegida pelo território francês. Pode pedir asilo político. Posso pedir. Mais ou menos assim. Não, é polémico, na verdade, porque as pessoas falam sempre nesta... É polêmico, Vitor, porque é aquilo que eu te disse. As pessoas preferem utilizar a hipocrisia. Eu sou tão bem tratada lá, eu sou Também tão... é aquela coisa de irmão a gente não pode escolher. A gente pode escolher amigo, não é? Exatamente. Portanto, é preferível o país amigo do país irmão, não é? E dessas histórias, mas voltando ainda às 5 histórias dos portugueses, e são portugueses, portanto, de jovens, mais velhos, que estão lá há muitos anos... Fala um bocadinho mais do livro. Um capítulo só é uma pessoa que foi há muito tempo, há 40, 50 anos atrás. Mas os outros são mais recentes, pessoas que vivem lá há pouco tempo. Que é 10, 15 anos, menos até? 10, 15 anos, de 90, 95, coisa assim. Já com sotaque brasileiro, tem que ter, não é? Alguns sim, mas outros não. Porque quem vai com a família, em casa só fala o português de Portugal. E isso acontece muito, né? Aqui também, quando vem as crianças, de falarem as duas. Exato. Então, aquele sotaque português ainda existe. Ou seja, se ele foi para lá grande, ele vai fazer faculdade, então ele tem aquele sotaque. Dizem, vem logo que é português e aqui acham que é brasileiro, não é? Exatamente. Quando ele chega aqui, ele já está todo... Né? Então, acontece muito isso. O sotaque lá também desperta uma certa atenção. É como eu te disse, diretamente ele não vai ser maltratado ou alguma coisa assim. Mas olha, a ideia, e agora eu vou mais agora até ao Pernambuco e ao Rio de Janeiro, mas já senti mais, eu estive lá na altura em que, na verdade, um português tinha que ser bigode e eu ainda por cima tinha que estar um bocado mais para o ainda existe o estereótipo. Ninguém acredita, dizendo, não, você não pode ser português. Disse, não, mas sou português, também há muito galego, aquela ideia de chamar galego aos louros, não é? O galego da Galiza, não é? Mas os galegos do norte do país, no norte de Portugal, são louros. Portanto, mas isso também eu penso que, numa certa... Porque mesmo na classe média brasileira havia esse preconceito. Hoje, nessa classe média, pelo menos no Rio de Janeiro, as pessoas já estão diferentes. Já são mais extrovertidas, talvez. Não é? Era isso que eu perguntei, a ideia que eu tenho. E aqui, como é que você mudou de comportamento quando chegou a Portugal? Eu tive que mudar de comportamento. Eu acho assim, eu acredito nisso, eu vivi em 5 países. Cada país que você chega, você tem que se adaptar ao local. Não é o local que tem que se adaptar a você. E o que acontece com a massa é isso. A massa acredita que ela pode mudar o contexto ali. Não é assim. Ninguém me convidou, né? Eu vim porque eu gosto, porque eu quis. Apesar que eu fui convidada por uma empresa inglesa para abrir umas filiais aqui. Mas vim porque eu quis, me ofereci para vir para Portugal. Então eu chego aqui, eu tenho que aproveitar o que eu tenho aqui, como é aqui. Eu não posso tentar mudar o sistema porque eu nasci num sistema diferente. Esse é o conselho que você dá, tanto a portugueses que vão para o Brasil como a brasileiros que chegam. Isso é um conselho que eu dou, aliás. Porque assim, senão a pessoa vai sofrer muito, ela vai bater de frente e não vai conseguir nada. Então é você chegar e se adaptar ao local e às suas condições. Você não pode mudar aquilo. E a massa quer mudar. Então o que acontece? É aquilo que eu disse, é o estranho e o diferente. O estranho é o alienígena, o alienado, é coisa... Mas é o medo também, o medo. Né? O diferente não, o diferente é só desigual. Então, eu preciso entender que eu sou desigual, que nós somos desiguais, só isso. Nós não somos estranhos, esquisito, né? Como dizem em Portugal. Imediatamente, quando uma coisa nos assusta, o que a gente diz? É esquisito. E o esquisito, ele tem, assim, um significado muito pesado. Enquanto que o diferente não, o diferente é só desigual. Eu particularmente adoro o desigual, porque eu aprendo com ele, eu degusto. Eu também. É gostoso você conhecer algo diferente. Eu não tenho esse medo. Ou, aliás, eu até tenho, mas eu prefiro ir logo e conhecer porque é a minha vontade. Mas a maioria tem. Então, o preconceito nasce dali, o medo.
E, portanto, o conselho é, a adaptação tem que ser entender o outro e não, e não obrigar o outro a entender-nos a nós. É uma reavaliação de comportamento. Eu tenho que me comportar com você mediante ao seu estilo. Eu não posso primeiro tentar mudar você e depois querer dividir com você esse momento. Não posso. Não posso chegar. Há o problema da comida. Que é a saudade que a gente tem, que os brasileiros têm da couve mineira, do coco, aquele sabor a coco que tem tudo. Existe isso, né? Se você cresce comendo alguma coisa, existe o seu paladar pede de vez em quando aquela coisa. Mas e as outras coisas tão maravilhosas que eu podia provar? Então você aconselha aos brasileiros a começar na sardinha assada, cozida à portuguesa e vice-versa. Eu faço isso. Né? O português bobó de camarão, vatapá. Eu faço isso porque eu sou muito gulosa, adoro cozinha, né? Aprendi a cozinhar na Itália e gosto disso. Eu acho bom experimentar. A palavra é experimentar. Experimentem, pelo menos. Né? Não só a comida. Não, experimentem. Mas, voltando aí para acabar, que temos de estar a acabar, o livro vai ser, portanto, lançado agora brevemente, não vamos dizer quando é que é, mas é brevemente agora. No dia 26 de fevereiro, às 19 horas, pronto. no Instituto Franco-Português. Pois é que isto provavelmente até vai para o ar depois outras vezes, depende de quando é que vai para o ar. Que bom. Mas, e isto vai ficar à venda aí... Nas FNACs. Nas FNACs, portanto é um livro com uma, digamos, com uma penetração... Sim, no dia 28 de fevereiro devo fazer FNAC de Colombo, só para confirmar. Pé da Serra, isso é coisa, forró pé de serra, pois não é? Já é sonoro. É. Não, Tá eu quis fazer isso, Vitor. O importante é que as pessoas saibam que tem um equilíbrio muito grande nessas histórias. Né? Eu não quis puxar para um lado nem para o outro. Por quê? Porque eu estou vendo que a situação é muito crítica. E alguém precisava fazer alguma coisa, mostrar para as pessoas que, olha, é possível a gente ter uma boa relação. E é isso que, enfim, estamos a acabar, mas com esta crise económica global, com as empresas a falirem, quem vai apanhar logo a primeira pancada são os imigrantes. Neste caso, mais até os brasileiros em Portugal do que propriamente, provavelmente, os portugueses no Brasil. Claro, essa fase tempo, sim. É diferente. Tu achas que vai haver mais choque cultural neste caso? Vai aumentar. O conflito vai aumentar. Vai aumentar, por quê? Porque o desemprego vai aumentar. Né? O que acontece? As pessoas ficam nervosas, ficam preocupadas e aquilo aumenta o conflito. Faz com que as pessoas façam coisas piores. Eu acredito que a medida tem que ser tomada já. Já. E essa medida é como? Quem é que tem que tomar essas medidas? Cada um de nós? Cada um de nós tem que fazer a sua parte, mas o governo principalmente. Os governos? Os governos. E como é que, por exemplo, uma ideia, o que é que o governo, uma medida só, enfim, se calhar é preciso Vitor, mais, eu acho que o governo devia fazer? A primeira é abrir os olhos e ver que o problema existe. Não é passar por cima e dizer que não está acontecendo nada. Porque, na verdade, é muito fácil. Irmãos, é muito fácil você dizer, não, são todos bem tratados, nós somos irmãos. Porque aí você eliminou o problema. Você não tem nada para resolver. Enquanto que se eles evidenciassem que existe o problema, eles tinham algo para resolver. Então, a primeira coisa é evidenciar, existe. Aqui tem alguma coisa. Você vai continuar a viver em Portugal? Eu pretendo continuar, sim. Né? Faço muitos trabalhos fora. Eu não consigo ficar num lugar muito tempo. Provavelmente logo eu devo estar indo para outro lugar. Isso é uma coisa que é um instinto, é uma coisa que eu preciso. Mas Portugal me deu muito. O livro nasceu aqui. Está você na Ucrânia a fazer mesmo os filhos da mãe entre os ucranianos e os russos, pois não é? É que essa história ela se adapta mesmo a muitas culturas, né? Claro. Os franceses e os... Claro. Obrigado, Rosana. Até um dia destes. Provavelmente há Obrigada, algures no mundo. Obrigada. Não é? Obrigada para nós todos. Obrigado, Rosana. Bom dia. Bom dia. Foi mais um Todos Iguais, hoje com Rosana António, escritora e jornalista brasileira que vai lançar brevemente um livro muito interessante que dá por título Filhos da Mãe. Para a semana, mais ou menos a esta hora matinal, aqui estarei com mais uma figura, alguém que tenha algo que contar, que transmitir, que ensinar. Bom dia, bom trabalho e até para a semana.